Olá, vamos para mais uma aula de biologia, botânica. Hoje eu e a professora Isabela vamos falar sobre as angiospermas, Vamos falar um pouquinho das características, das estruturas, da reprodução, dos seus componentes. Mas antes da gente falar das angiospermas, nós vamos ver duas espécies antes, para a gente entender como foi o processo de evolução. As primeiras que nós vamos falar são as briófitas, porque as briófitas elas são avasculares. Isso quer dizer o quê? Que elas não possuem vasos condutores de seiva, elas não apresentam tecidos verdadeiros, o transporte da água e do nutriente ocorre por difusão ou osmose, elas não têm semente, nem flores e nem frutos. Na reprodução, a fase gametofítica é mais duradoura que a fase esporofítica, tá? A outra que a gente já viu, que é as peridófitas, Elas são as primeiras taquiofítas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ela já tem vasos condutores de seiva. Elas também são as primeiras que já têm tecido verdadeiro, mas elas também não têm nem semente, nem flores e nem frutos. E ao contrário das briófitas, a fase esporofítica na reprodução é mais duradoura do que a gametofítica, tá bom? Então vamos às angiospermas. Qual é a grande diferenciação, Elas já produzem frutos com semente e elas já têm flores, E elas também são vasculares, elas possuem vasos, condutores de seiva. Vamos falar agora dos componentes dessa angiospermas, Ela é a maioria da espécie na natureza, Então, assim, vamos falar das raízes agora. As raízes, elas são subterrâneas. Elas são responsáveis por fixar a planta no solo, absorver a água e os sais minerais. Aí elas possuem caule, produz e sustenta as folhas, os ramos e as flores. Quem são responsáveis pela fotossíntese e a respiração da planta são as folhas. E aí elas possuem o fruto, como nós já dissemos, E esses frutos são desenvolvimento do ovário, Numa reprodução sexuada. E é dentro desses frutos que estão as sementes. As sementes já são desenvolvimentos dos óvulos. E as sementes, elas são responsáveis por abrigar e proteger o embrião. E a outra característica que a gente falou, que é muito importante, que é a fase reprodutora da planta, é a flor, A flor costuma ter várias cores, ela inala odor, E através dessa também que se produz a semente e os frutos. Por isso que a gente diz que ela é muito importante na fase da reprodução da planta. O que é interessante também, que a flor, ao inalar o odor, ela chama a atenção de insetos, de animais pequenos, E aí, esse é um meio de dispersão das sementes. Também há dispersão pelo vento, mas já as angiospermas têm essa outra característica, que é a dispersão por animais ou insetos. E agora a professora Isabela vai falar um pouquinho da fecundação. Olá, alunos! Eu sou a professora Isabela e vamos continuar com o tema de angiospermas. Vamos falar agora um pouco sobre como ocorre a fecundação delas. Para ocorrer essa fecundação, é preciso que um grão de pólen chegue ao pistilo, ou giceneu, que é o centro da nossa florzinha, por meio do processo de polinização. Muitas plantas dependem do vento para transportar os grãos de pólen até fecundarem o pistilo. Só que tem outra opção também, que é por meio de insetos, pássaros e outros animais que transportam o pólen em cada planta em que elas pousam.
Quando o grão de pólen fica no estigma do pistilo, neste local ele começa a germinar, formando um tubo chamado de tubo polínico, que, chegando até o estilete e depois ao ovário, onde está o óvulo, a fecundação acontece. Após a fecundação, o zigoto, que é formado pela união dos gametas masculino e feminino, transformam-se em sementes, na qual se pode encontrar o embrião da nova planta e também reservas nutritivas para seus primeiros dias de vida, que no caso são os cotiledôneos, que eu vou falar um pouco mais tarde. Conforme a semente se desenvolve, o ovário se transforma em fruto, e aí a gente faz todo aquele processo novamente de fecundação. Dentro das angiospermas, a gente pode dividir em duas categorias: as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas apresentam as seguintes características. A raiz dela é fasciculada. O que é uma raiz fasciculada? Ela tem várias ramificações na raiz, sem ter uma pré-definida central. Todas são do mesmo tamanho, então não dá para você diferenciar qual é a principal das outras. O caule, ele não cresce em espessura, ele é mais fino. O seu tipo de folha é paralelinérvia, que no caso, os nervos das folhas, eles são paralelos. Eles seguem um tipo de padrão. Já a flor, ela é uma trímera, que tem 3 pétalas ou múltiplas delas. Já o embrião, ele é um cotiledone. O cotiledone é uma folha nutritiva que separa todos aqueles nutrientes que o próximo fruto vai precisar para sobreviver nos seus próximos dias de vida. Alguns exemplos das plantas monocotiledôneas são o bambu, a cana-de-açúcar, a grama, o milho, o arroz, as cebolas e as palmeiras. Já nas plantas dicotiledôneas, é um pouco mais diferente. A raiz, ela é pivotante ou axial, onde a gente tem uma ramificação principal e dentro dela a gente tem vários outros feixes de raiz menores. Então dá para você perceber quando a raiz ela tem um eixo principal das outras. Já o caule, ele é formado com crescimento em espessura, ou seja, o caule dele, o tronco, ele é um pouco mais grosso. O tipo de folha dele é com nervuras reticuladas, ou seja, elas não seguem um padrão, como por exemplo nessa folha aqui que a gente está vendo na imagem. O tipo de flor pode ser dímera, tetrâmera ou pentâmera, ou seja, ela pode ter 2 pétalas, 4 pétalas, 5 pétalas ou múltiplas de 2, 4 e 5. Já o embrião, ele possui 2 cotiledones, que podem ser com ou sem reserva. Os exemplos são o abacate, o morango, a maçã, a pera, o feijão, a ervilha, a batata e a mamona. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham algum comentário, é só adicionar um comentário ali no nosso link, curtam o vídeo e esperem para próximas aulas. Obrigada!